Com essa avalanche de ferramentas e modelos focados na criação de código e com discursos recentes de alguns CEOs apontando de 20, 30 até 50% do código que está sendo gerado por IA nas empresas, a pergunta que fica é: programadores, desenvolvedores, engenheiros de software estão com os dias contados? Essas carreiras vão acabar? Viemos aqui tomar um café e discutir o assunto com vocês, trazendo, como sempre, muitos dados para enriquecer a nossa discussão. E nós não deixaremos de fora eles, os LLMs mais famosos da atualidade. Afinal, se eles serão os responsáveis por acabar de vez com nós desenvolvedores, eles também merecem ser ouvidos. E quem está afirmando aí que as IAs generativas não estão reduzindo salários e nem tirando os empregos foi um estudo feito na Dinamarca. Nós trouxemos esse dado até no compilado. Aí, se você não acompanha a gente no podcast, passe a fazê-lo, que é extremamente importante. Esse estudo foi bem completo, né? Foram mais de 25 mil profissionais em mais de 7 mil empresas e com mais de 11 ocupações diferentes. Então, é um estudo bem grande, principalmente levando em conta lá o ambiente da Dinamarca, né? Foi feito por economistas entre 2023 e 2024. Ah, mas é lá na Dinamarca. Eu sei, quando tiver um estudo desse nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, é óbvio que a gente vai trazer isso também, né? E o que chama a atenção é o resultado da pesquisa, ó. No entanto, apesar dos investimentos substanciais, os impactos econômicos permanecem mínimos. Então, mesmo que use em larga escala, pelo menos o que foi feito lá nesse estudo, a mudança em relação a salários e empregos não foi tão grande assim, pelo menos nesse momento aí do estudo, e mostra também que, utilizando a ferramenta de IA, as pessoas precisam adquirir novas skills também. E para finalizar, eles ainda dizem, olha, nossas descobertas desafiam narrativas de eminente transformação do mercado de trabalho devido à IA generativa. Então eles foram fortes aqui, pelo menos no abstract, né? Vamos dar uma olhadinha agora na pesquisa, no estudo em si. E durante a pesquisa, os desenvolvedores de software ganham ali um certo destaque, principalmente nesse tipo de questão aqui, que avalia os benefícios que eles mesmos dizem ter ali durante a utilização da inteligência artificial no dia a dia de trabalho. E aqui você pode ver que eles fizeram até uma correlação com o jornalismo, justamente que é outra profissão que dizem que vai acabar aí com o avanço da IA generativa, e nós, desenvolvedores, temos ali a percepção de 30,5% de benefício, enquanto os jornalistas ficam com 12,6%. Agora, a pesquisa mostrou ali um número que me surpreende. Eu acho que aqui a gente tem essa percepção um pouco maior, né? Apenas 7% dos entrevistados viram ali um ganho de produtividade com a utilização da IA. Agora, isso é lá na Dinamarca. Será que isso reflete outros países, como o Brasil? Pois é, em termos de utilização, a gente tem a nossa pesquisa salarial do Código-Fonte, que é a maior pesquisa para programadores que existe no Brasil, tá? Inclusive está aberta para participação. Você pode participar, se você ainda não sabe, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br. São várias perguntas, mas dá para responder em até uns 5 minutos ali. A gente já teve, num ano, mais de 17 mil participantes, tá? Então, é realmente muito relevante. E a gente perguntou sobre inteligência artificial ano passado e a gente já vai dar um spoiler das informações desse ano. Olha só. Pois é, e a gente perguntou justamente sobre a utilização. Em 2024, 83,61% das pessoas já utilizavam a IA no trabalho. Em 2025, nós já percebemos, até os dados desse momento, um acréscimo. 95,27% das pessoas já estão utilizando inteligência artificial. Pois é, de 2024 para 2025, menos de um ano, porque não fechou ainda a pesquisa, um ano, já tem um aumento de quase 12% de utilização. Na pesquisa tem mais perguntas sobre inteligência artificial, tá? Mas a gente não vai dar spoiler por enquanto. Você vai ter que ir lá e participar. Agora, você que está preocupado com essas mudanças todas no mercado, com a IA escrevendo código e tudo mais, a melhor coisa que você pode fazer é continuar aprendendo. E é isso que vai te manter relevante. Acredite nisso. E uma dica que a gente sempre dá por aqui é estudar na Alura. Lá tem mais de 1.000 cursos com formações completas para quem está começando e também para quem já é dev e quer se manter atualizado. Então, se você quer entender inteligência artificial, aprender novas linguagens ou se preparar para o que vem por aí, a Alura está acompanhando essas transformações de perto. E isso é excelente para você se manter sempre na frente. Então, acessa o link que está aqui na descrição, escolhe lá o seu plano. Fica até ligado que o plano Pro também tem o Alura Língua, com um curso de inglês voltado para
devs e se matricula aproveitando o nosso desconto aqui do código-fonte. E recentemente teve uma conversa que ficou famosa entre Mark Zuckerberg e Satya Nadella, né? Então, dois aí grandes CEOs de empresas gigantescas. E justamente o Mark Zuckerberg perguntou como é que anda o desenvolvimento com IA na Microsoft. In terms of the coding and how it improves that, do you have a sense of how much of the code, like what percent of the code that's being written inside Microsoft at this point is written by AI as opposed to by the engineers? It's nothing is greenfield in many cases, and so therefore I would say maybe at this point the PR. Oh, by the way, code reviews are very high. So in fact, the agents we have for reviewing code. That usage is increased. And so I'd say maybe 20-30% of the code that is inside of our repos today in some of our projects are probably all written by software. What about you guys? Mas é engraçado que nem o Mark Zuckerberg tem esse número de cabeça e nem o Satya Nadella. Provavelmente entre 20 ou 30. Em alguns... Talvez, aproximadamente. Eu achei que ficou tudo muito jogado, então, né? Eu acho que eles sabem esse número, mas eles não quiseram dizer de cabeça, né? Obviamente, está sendo utilizado lá em larga escala. Eu acho que como uma forma de teste também, mas o que está indo para a produção, eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que se eles tivessem tanta certeza assim, eles já colocava ali e já dizia que estavam sendo gerados, é muito código, é muita coisa, nossa produtividade aumentou, nossa, tem muita atualização do Windows que agora é só IA que está fazendo, imagina. Imagina só. Mas o que eu senti firmeza foi quando o Satya Nadella vira e fala que o Code Review está em alta na Microsoft. Então, acho que isso aí faz bastante sentido, né? Mas, em compensação, não para de pipocar também notícias sobre falhas de segurança, justamente já nos produtos que estão sendo gerados a partir de IA com código e problemas de segurança, né? Então, olha só, essa matéria, ela diz que código gerado por IA pode ser um desastre para a cadeia de suprimentos de software. Pois é, e olha que interessante, foram um estudo com 16 grandes modelos de linguagem e eles fizeram amostras de 576 mil códigos. Então, eles geraram lá diversos testes. Aqui na matéria até especifica um pouco de forma detalhada como é que isso foi feito. Mas, pasmem, olhem só os números. E de todas as amostras, 21% das dependências vinculadas eram bibliotecas que não existiam. E, obviamente, o pessoal já está utilizando desse tipo de artifício para poder criar essas bibliotecas que muitas vezes, até de acordo com o estudo, foram bibliotecas similares, não existentes, e estão criando mal intencionadas, obviamente, né? Entendeu como é que funciona? Vamos supor que você troque uma linguagem usando IA de Python para JS ou Java, por exemplo. Muitas vezes, e já deve ter acontecido com você, eles trazem uma dependência que existe no Python, mas não existe no Java ou no JavaScript, né? Usando o NPM, por exemplo. E aí, essa dependência, ela não existe lá, mas você não revisa o código, claro, óbvio, né? Porque você está usando o Vibe Code, você está usando inteligência artificial, então vamos tentar rodar para ver. Só que essa dependência, essa biblioteca, muitas vezes as pessoas criam ela, mas usando um nome que não deveria existir, mas insere lá um código malicioso. E aí as pessoas instalam e não percebem o que estão fazendo. Pois aí que está a brecha, né? Porque aí a biblioteca vai ser encontrada, mas de fato ela não está fazendo o que era para ser feito, e é aí que vem todo o problema. E isso daí vai perdurando, porque muitas vezes você vai fazer isso, a IA vai depois ler aquilo ali de novo, vai achar que aquilo está tudo bem, e já era. Por isso que ele fala aqui que dá um problema na cadeia de desenvolvimento de software, né? E mesmo que o código dê um bug do tipo, olha, não funcionou como eu queria, ele vai acabar rodando, né? Porque as pessoas, quando clonam essas bibliotecas, eles já colocam ali as funcionalidades iguais às da biblioteca original. E aí ele vai acabar executando, já tem algo ali rodando na sua máquina ou no seu servidor, se estiver em produção, pior ainda, e você nem vai perceber. E a gente já pode trazer aqui um caso de uma empresa que colocou IA, mas já está voltando porque não foi tão legal assim, né? Pois é, a Johnson & Johnson, num primeiro momento, abriu para que fossem criados quantos fossem necessários os novos produtos envolvendo inteligência artificial. Então, eles vão ali numa entrevista e falam que eram mais de 900 produtos diferentes rodando dentro da empresa, mas que no final eles viram que em torno de 10% a 15% desses projetos eram os que realmente geravam ali cerca de 80% do valor. Então, rapidamente, eles já pivotaram. Olha, esquece todos esses outros, vamos focar nos que estão dando de fato valor, né? E é exatamente isso que a gente vai ver as empresas vendo. Aquilo
que for colocado como IA e que gera realmente valor, vai continuar sendo investido, e aquilo que não está gerando, sai fora, vai assim, olha, pelo menos nesse momento a gente não vai conseguir gerar valor com isso, vamos investir naquilo que realmente interessa. Mas de nada adianta a nossa opinião se a gente não perguntar justamente para essas inteligências artificiais que vão nos substituir. Se elas vão nos substituir, elas têm conhecimento suficiente para saber como vai ser o nosso futuro, né? Então vamos ver aqui, ó, com o ChatGPT. Eu perguntei: quero que você, com toda a sua capacidade de conhecimento, tanto em aspectos históricos da humanidade e também dos avanços tecnológicos, faça uma projeção do que pode ser o futuro do trabalho dos profissionais de tecnologia, em especial desenvolvedores de software. Estou tentando contextualizar ao máximo aqui para ela usar toda a capacidade dela, né? Nessa nova era aí de inteligência artificial. Seja franco e sincero, porque ChatGPT e essas outras costuma bajular a gente quando a gente pergunta, né? E você acredita que vai acontecer com esses profissionais, uma vez que essa crença que o trabalho de desenvolvedores possa ser substituído por completo por IAs em poucos anos? Responde de forma direta, sincera e curta. Essa pergunta eu fiz para o ChatGPT, para o Claude e também para o Gemini. E de cara eles já responderam, ó, o código bruto vai virar commodity, mas arquitetar, integrar e governar sistemas de IA ainda exigirá gente experiente, automação massiva, novo foco humano, menos vaga júnior, olha só o que ele disse, ó, mais engenheiro orquestrador, especialidades resilientes, carreira viva depende de aprendizado contínuo. Em resumo, a IA não elimina desenvolvedores, mas redefine o que desenvolver significa. Já o Claude disse o seguinte, ó, na minha análise, o futuro dos desenvolvedores de software não será de substituição completa, mas de profunda transformação. Então tá batendo ali, ó. As IAs automatizarão tarefas repetitivas e de codificação básica, elevando o nível de abstração do trabalho. Olha só que interessante. Ó. Os devs evoluirão para um papel de orquestradores, parecido também com o que o ChatGPT disse. Habilidades como pensamento sistêmico, design de arquitetura, compreensão de negócios e análise crítica se tornarão ainda mais valiosas que o conhecimento sintático. Surgirão novas especialidades de interseção entre desenvolvimento e IA, como engenharia de prompts e supervisão de sistemas que são assistidas por IA. Isso também eu concordo. Não sei se vocês estão concordando aí. Faz sentido. A história mostra que tecnologias transformadoras costumam mudar profissões sem eliminá-las completamente. O valor humano permanecerá em entender problemas complexos, tomar decisões éticas e criar soluções inovadoras que as IAs não conseguem conceber sozinhas. Acho que está alinhado aí, né? Vamos ver o Gemini. O Gemini vai chegar falando algo totalmente diferente. Acabaremos com todos vocês. Olha, a crença na substituição completa de desenvolvedores por IA em poucos anos é irrealista. A IA é uma ferramenta poderosa que automatizará tarefas repetitivas e aumentará a produtividade, mas o desenvolvimento de software vai além da codificação. Pô, já gostei do Gemini. Viu? Historicamente, avanços... Vou usar mais ele, ó. Vai. Historicamente, avanços tecnológicos sempre transformaram o mercado de trabalho, mas raramente resultaram na extinção total de profissões, e sim na evolução delas. A IA é a mais recente dessas transformações. Então, ó, colaboração com IAs, foco em habilidades de alto nível, novas especializações e adaptação contínua. Então, eles estão mais ou menos alinhados aí, né? E, de certa forma, também eu não acredito que nenhum deles esteja errados, né? Nós estamos vendo, sim, aí uma transformação no mercado e quem não se adaptar a essa transformação realmente vai acabar ficando para trás. A gente não tem escolha. A gente precisa conseguir implantar a IA ali no dia a dia de trabalho, tirar o melhor possível de proveito dela, mas sem também que ela vire ali a nossa muleta ou o nosso suporte por completo, né? Mas no Gemini, eu ainda perguntei para os outros também, ó, o trabalho de revisão de código no futuro será importante? Conhecer bem os fundamentos, as bases da programação, será reconhecido pelas empresas? Sim, muito importante. A revisão de código será fundamental para garantir a qualidade, segurança e adequação do código gerado ou auxiliado por IAs, além de manter a coesão e o conhecimento compartilhado na equipe. Conhecer bem os fundamentos e bases da programação será ainda mais crucial. Sem uma base sólida, o profissional não terá capacidade crítica para avaliar, depurar e refinar o código produzido pelas IAs. Lembra que a gente acabou de falar aqui dos problemas com as dependências. Esse aqui é só um dos problemas de segurança que estão sendo identificados aí pelo uso de inteligência artificial. Nem para projetar soluções complexas que vão além da geração de código trivial. As empresas valorizarão quem entende como as coisas funcionam por baixo dos panos. O Claude já disse, ó, sim, o trabalho de revisão de código será ainda mais importante no futuro. Tá vendo? Quanto aos fundamentos e bases da programação, acredito que serão ainda mais reconhecidos pelas empresas, não menos. Paradoxalmente, à medida que as IAs assumem tarefas de codificação mais básicas, entender profundamente os princípios que sustentam essas tecnologias se tornará um diferencial crítico.
E o ChatGPT, sim, e talvez ainda mais que hoje. Revisão vira segurança de voo. Código gerado por IA é rápido, mas traz bugs sutis, vieses e brechas. Fundamento, moeda forte. Para detectar um deadlock, escolher a estrutura de dados certa ou provar uma condição de corrida, não basta confiar no modelo. Empresas continuarão premiando quem domina arquitetura, algoritmos, concorrência, redes, testes e design patterns, porque são aqueles que conferem sentido às sugestões da IA. Profundo e extremamente correto. Agora, como eles mesmos disseram que vai estar mais difícil para o júnior, a gente resolveu perguntar, né, a situação dos júniores aí no futuro. E como é que, então, eles acessarão o mercado, né? Porque o tempo vai passando, né? Os sêniores se aposentam, eles param. Em algum momento o pessoal tem que parar, né? Então eles dizem, olha, aprendiz mais IA. Empresas vão adotar modelos de pair programming inverso, um júnior guiado por LLM. Será? Olha. Interessante, né? Portfólio real, não tutorial. Crie pequenos produtos completos e publique. Contribuições open source, isso aí também é interessante. Domínio mais código, combine desenvolvimento com conhecimento de um setor. Finanças, saúde, indústria. Empresas valorizam quem entende o problema de negócio, não só a tecnologia. Carreiras hands-on, não glamourizadas. Suporte DevOps, QA, orientado à automação, integração de dados. Porta de entrada com alto contato prático, que IA ainda não cobre 100%. E eles ainda falam sobre comunidades e hackathon de IA, pivotar para roles adjacentes, né? Poderia ser um escritor técnico, um developer advocate e etc. E por fim, eu perguntei sobre vibe coding, que realmente, se a IA vai gerar código para a gente não vai precisar olhar, essa onda nova aí de utilização é a que vai prevalecer, né? A gente explicar como a gente quer e ele gera tudo pra gente. Aí eu perguntei justo pro Gemini e para essas inteligências artificiais e eles não souberam dizer o que é vibe coding, né? Perdoe a franqueza, mas vibe coding não é um termo padrão ou amplamente reconhecido na indústria. Foi cunhado aí por um engenheiro dentro da OpenAI, então eles não souberam. Aí eu fui no Wikipedia e mandei o link para eles, isso aqui é o vibe coding. Aí ele entendeu. Entendi o conceito a partir do link, pelo que descreve a Wikipedia, né? É uma visão interessante, um campo de pesquisa emergente, mais do que uma técnica consolidada de uso massivo hoje. Gerar software funcional e robusto apenas a partir de descrições abstratas de vibe ou experiência ainda enfrenta desafios técnicos significativos. Ambiguidade de linguagem humana, garantia de performance, segurança, manutenibilidade e capacidade de lidar com complexidade de negócio. Achei ótimo. A primeira frase, para mim, ali já mata, né? O primeiro item. Ambiguidade da linguagem humana. Pronto, nem os humanos se entendem. Você acha que vai conseguir se fazer entender tão perfeitamente para alguém codificar sendo uma IA? Já o Claude disse, o conceito de vibe coding, ele já sabia, tá? Programação baseada em descrições de alto nível ou vibes para gerar código através de IA. Terá adoção significativa, mas com importantes nuances, Na minha visão, ela será utilizada em larga escala para prototipagem rápida, exploração de ideias, desenvolvimento de componentes não críticos e interfaces padronizadas, aceleração de tarefas repetitivas ou previsíveis e democratização de desenvolvimento para profissionais não técnicos. Porém, o valor real aos projetos virá quando for combinada com revisão humanos criteriosa, os desenvolvedores souberem articular claramente os requisitos e restrições e houver conhecimento técnico para avaliar e refinar o código gerado. Ponto. É isso. E quem falou nem fui eu, foi o Claude. E para fechar a tampa aqui, o ChatGPT também pensou por 1 minuto e 9, porque também não sabia o que era, aí ele ficou lá pesquisando, né? E aí no fim ele diz, olha, adoção ampla, mas em nichos menos críticos. Já vemos 25% das startups de lotes Winter 2025 da YC, né, da Y Combinator, né, rodando com bases de código 95% geradas por IA. Sinal de escala emergente, onde velocidade vale mais que engenharia clássica. Valor real em prototipagem e software para Ferramentas como Windsurf e Cursor mostram ganhos de 10 vezes na interação, barateando MVPs e automações internas. E fronteiras em produção contínua cautelosa. Especialistas destacam que vibe coding implica aceitar código sem entender. Isso traz risco de segurança, custos ocultos e dívidas técnicas que exigem revisão humana antes de ir para ambientes críticos. Você já deve ter visto aí no Twitter uma galera também que já está criando sites usando vibe coding, e no momento seguinte eles dizem, nossa, minha conta do cloud lá do S3 veio gigante e eu não sei porquê, aí mandei parar, tá meio estranho, né? Tem relatos também de outros que colocaram no ar, estava tudo funcionando, de repente começou a sofrer ataque loucamente e também não sei por que isso está acontecendo. Não foi porque foi posto uma brecha de segurança lá não, de forma alguma. E aí um resumo curto do ChatGPT, Vibe coding deve se popularizar para protótipos, hacks e produtos de baixa criticidade, gerando valor real pela rapidez. Para sistemas core e regulados, continuará apenas como rascunho acelerado. O código final ainda passará por engenheiros que revisam, testam e refatoram. Então, para a gente fechar a tampa aqui,
você pode comentar o que você achou dessa consulta que nós fizemos aqui, desses dados todos que nós trouxemos, desse estudo e, obviamente, se todas essas informações, dados reais já sendo gerados pelo mercado, se for gerado aqui para o Brasil, a gente vai trazer isso também. E tudo que tiver de insight em relação a isso na nossa pesquisa, a gente também vai gerar para entender ao máximo a utilização de IA no nosso mercado. Né? Pois é, o que a gente está vendo é que, de fato, está tendo uma transformação e a gente está ali no meio do olho do furacão vendo tudo isso acontecer. Tem quem aposta que vai ser 100%, tem quem aposta que vai ser 3 e tem que aposta que vai ser nada. E a gente, de fato, ainda vai ter que ficar olhando aí, analisando isso ao longo do tempo. Então, a gente conta aí com a sua colaboração nos comentários, dizendo o que você está vendo e vivenciando no dia a dia aí na sua empresa. E não esqueça, se você ainda não participou da pesquisa, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br, participa, responde, é rapidinho e logo, logo saem os resultados. A gente te espera no próximo vídeo. Tchau. Tchau.